O milionário levou uma estranha para casa sem imaginar o risco. Ela parecia simples, mas escondia algo valioso: sua virgindade. Ele não fazia ideia de que era a primeira vez daquela mulher. Uma noite inesperada mudaria completamente o rumo de suas vidas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A galeria de arte pulsava com a presença da elite paulistana naquela noite de vernissage. Miguel Larsson ajeitou a gravata italiana feita sob medida, um gesto automático que repetia sempre que se sentia ligeiramente desconfortável. Aos 42 anos, o empresário do setor imobiliário já estava acostumado com eventos dessa natureza. Na verdade, eram parte fundamental do jogo de aparências que ele dominava com maestria. O coquetel exclusivo reunia apenas convidados criteriosamente selecionados, pessoas que Miguel conhecia de outros círculos sociais igualmente restritos. Todas as conversas seguiam um roteiro previsível. Negócios, política, arte como investimento. Nada que fugisse ao script que ele conhecia de cor. Segurando uma taça de champanhe que mal tocara, Miguel circulava pelo ambiente com a desenvoltura de quem cresceu naquele meio, embora essa não fosse a verdade. Seu império havia sido construído das cinzas de uma empresa familiar à beira da falência, herança de um pai que não soube adaptar-se às mudanças do mercado. De Santos para São Paulo, do prejuízo ao bilhão, Miguel havia transformado descrença em admiração. Foi quando seus olhos pousaram em algo diferente. Em meio às mulheres impecavelmente produzidas e aos homens de ternos caros, uma figura destoava sutilmente. Não pela aparência, ela vestia-se com elegância discreta, mas pela postura. Parada diante de uma tela abstrata, uma mulher de cerca de 30 anos parecia completamente alheia ao burburinho social ao seu redor. Miguel aproximou-se intrigado. Ela não desviou o olhar da obra nem por um segundo, mesmo quando ele parou ao seu lado. Seus olhos percorriam a tela com uma atenção quase técnica, como se decifrasse cada pincelada. Pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu-se ignorado, e isso o fascinou. "O que acha da obra?" ele perguntou, quebrando o silêncio entre eles. Ela virou-se calmamente, seus olhos castanhos encontrando os dele sem aquele brilho de reconhecimento que ele estava acostumado a ver. "Tecnicamente interessante", respondeu com simplicidade. "Mas prefiro quando a arte nasce da necessidade, não da especulação." A resposta o pegou desprevenido. Não havia ali nenhum traço da bajulação costumeira, nenhuma tentativa de impressioná-lo. "Você trabalha com artes?" ele questionou, genuinamente curioso. "Sou restauradora, aqui do museu", ela respondeu, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "E você deve ser Miguel Larsson. Vi sua foto no convite do evento." Ele sorriu de volta, apreciando a honestidade dela. "Culpado, mas você tem vantagem sobre mim. Ainda não sei seu nome." "Helena", ela respondeu simplesmente, sem oferecer sobrenome. "E agora, se me der licença, preciso verificar algumas obras na ala leste." Com um aceno educado, ela se afastou, deixando Miguel com uma sensação que há muito não experimentava. A de que algo havia fugido ao seu controle. Nos dias que se seguiram, a imagem de Helena não saiu de sua mente. A forma como ela observava a arte, sua franqueza desconcertante, a ausência de afetação, tudo nela representava um contraste com o mundo artificial em que ele vivia imerso. Após uma semana de reflexão, Miguel tomou uma decisão executiva. Fez uma generosa doação ao museu. O pretexto era perfeito. Como benfeitor, tinha motivos legítimos para visitar a instituição. Foi assim que, numa tarde tranquila, ele a encontrou novamente. Helena estava concentrada na restauração de uma pequena tela do século XIX, seus movimentos precisos e delicados enquanto trabalhava. "Vim conhecer melhor o trabalho de restauração do museu", ele anunciou sua presença. "Já que fiz uma doação, achei importante entender onde o dinheiro será aplicado." Helena ergueu os olhos de seu trabalho, um sorriso irônico brincando em seus lábios. "Claro que sim", ela respondeu, sem deixar de lado o pincel que segurava. Essa súbita preocupação com a preservação da arte não tem nada a ver com nossa conversa na vernissage?"
Miguel sentiu-se exposto, mas de uma forma que não o incomodava. Que tal discutirmos isso durante um café? Propôs, surpreendendo a si mesmo com a simplicidade do convite. Helena o estudou por um momento, como se avaliasse suas verdadeiras intenções. Por fim, assentiu levemente. Tudo bem, mas sem restaurantes caros ou lugares badalados. Conheço uma cafeteria aqui perto que serve um café muito melhor que qualquer um desses estabelecimentos pretensiosos. Era a primeira vez em anos que alguém ditava as regras para Miguel Larsson. E, surpreendentemente, ele não se importava nem um pouco com isso. Enquanto a observava guardar seus materiais de trabalho, percebeu que estava prestes a entrar em um território desconhecido, onde seu dinheiro e influência não garantiriam o controle ao qual estava acostumado. A cafeteria era exatamente como Helena havia descrito, pequena, acolhedora e sem pretensões. O aroma de café recém-moído preenchia o ambiente, misturando-se ao som suave de jazz que tocava ao fundo. Miguel observou enquanto ela cumprimentava a proprietária pelo nome, evidentemente, uma cliente habitual. Escolheram uma mesa discreta nos fundos do estabelecimento. Helena pediu um café coado na hora e um pão de queijo, enquanto Miguel, acostumado a cardápios sofisticados, decidiu seguir sua sugestão. O contraste entre eles era evidente. Ele em seu terno italiano feito sob medida, ela em suas roupas simples mas elegantes, com pequenas manchas de tinta nas mãos que contavam sua história profissional. Então, Sr. Larsson, ela começou após o primeiro gole de café, por que tanto interesse em uma simples restauradora de arte? Miguel, ele corrigiu suavemente, e talvez seja justamente essa simplicidade que me intriga. Você é diferente de todas as pessoas que costumo encontrar. Helena riu, um som genuíno que o pegou de surpresa. Diferente porque não estou tentando impressioná-lo ou conseguir algo em troca. Deve ser difícil mesmo, no seu mundo, distinguir interesse genuíno de oportunismo. A franqueza dela o desarmava. Era como se Helena conseguisse enxergar através das camadas de proteção que ele construíra ao longo dos anos. Você não faz ideia, ele admitiu provando o café, que realmente era excepcional. Às vezes me pergunto se as pessoas veem além do meu patrimônio. E às vezes você mesmo esquece que existe algo além dele? Ela devolveu, seus olhos castanhos, fixos nos dele, desafiadores, mas não hostis. Miguel sentiu-se exposto, mas de uma forma surpreendentemente confortável. Você tem um dom para fazer perguntas incômodas. Faz parte do meu trabalho, ela explicou, quebrando um pedaço do pão de queijo. Para restaurar uma obra, preciso ver além da superfície, entender as camadas, as histórias que ela carrega. As pessoas não são muito diferentes. A conversa fluiu naturalmente, desviando para temas menos pessoais. Helena falou sobre seu trabalho, seus olhos brilhando ao descrever o processo meticuloso de restauração, a satisfação de devolver vida a obras esquecidas. Miguel se pegou fascinado não apenas por suas palavras, mas pela paixão com que ela falava. E você? Ela perguntou depois de um tempo. Como um empresário do setor imobiliário desenvolveu interesse por arte? Miguel hesitou por um momento, considerando sua resposta. Começou como investimento, admitiu. Mas ao longo do tempo, aprendi a apreciar além do valor comercial, embora, ele sorriu. Claramente não com a mesma profundidade que você. Pelo menos você é honesto sobre isso, Helena comentou, consultando discretamente o relógio. Preciso voltar ao museu. Tenho uma restauração importante para terminar. Quando ela fez menção de pagar sua parte, Miguel fez um gesto para impedi-la. Por favor, permita-me, como agradecimento pela melhor xícara de café que tomei em anos. Helena pareceu ponderar por um momento antes de aceitar. Tudo bem, mas da próxima vez, se houver uma próxima vez, eu escolho o lugar e pago a conta. Próxima vez? Miguel perguntou, sentindo uma expectativa que há muito não experimentava. Talvez, ela respondeu com um pequeno sorriso. Depende se você está realmente interessado em conhecer a pessoa além da restauradora, ou se isso é apenas uma distração momentânea de seu mundo corporativo. Antes que ele pudesse responder, ela já estava de pé. Obrigada pelo café. Miguel, foi interessante.
Miguel a observou sair da cafeteria, sua figura delicada desaparecendo entre os transeuntes da rua movimentada. Ficou ali por mais alguns minutos, saboreando os últimos goles do café e uma sensação nova, a de que pela primeira vez em muito tempo não estava no controle da situação. E, surpreendentemente, isso não o incomodava. No caminho de volta ao escritório, pegou-se pensando nas palavras dela sobre ver além da superfície. Quanto de si mesmo havia enterrado sob camadas e mais camadas de sucesso empresarial. E por que a ideia de que alguém pudesse descascar essas camadas o deixava tão inquieto e, ao mesmo tempo, tão intrigado? As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina à vida metódica de Miguel Larsson. Suas visitas ao museu tornaram-se frequentes, sempre com alguma desculpa relacionada à sua recente doação. A equipe já estava acostumada a vê-lo circular pelos corredores, invariavelmente encontrando seu caminho até o ateliê de restauração onde Helena trabalhava. Em uma dessas tardes, ele a encontrou completamente absorta na recuperação de uma antiga pintura religiosa do período colonial. Seus movimentos eram precisos, quase cirúrgicos, enquanto ela removia camadas de verniz escurecido que ocultavam os detalhes originais da obra. É impressionante como você consegue devolver a vida a algo que parecia perdido, comentou Miguel após observá-la em silêncio por alguns minutos. Helena não. Se assustou com sua presença. De alguma forma sempre sabia quando ele estava por perto. É um processo delicado, respondeu sem desviar os olhos de seu trabalho. Cada obra tem sua própria história, suas próprias cicatrizes. O segredo é não tentar apagá-las completamente, mas sim compreendê-las e integrá-las à restauração. Miguel percebeu que havia algo além da técnica em suas palavras. Você fala como se cada quadro fosse uma pessoa. De certa forma são. Ela finalmente olhou para ele, um sorriso suave em seus lábios. Cada obra carrega as marcas do tempo, das experiências, das escolhas que foram feitas. Algumas pessoas tentam esconder suas próprias marcas sob camadas e mais camadas de verniz social. O olhar que ela lhe dirigiu deixou claro que a analogia não era casual. Miguel sentiu-se exposto, mas não desconfortável. E você? Que marcas carrega sob suas camadas? Por um breve momento, algo passou pelos olhos de Helena. Uma sombra fugaz que Miguel não conseguiu decifrar. Que tal conversarmos sobre isso? Durante um almoço? Desta vez eu escolho o lugar e pago a conta como prometido. O restaurante que Helena escolheu era uma pequena trattoria italiana no bairro do Bexiga, longe dos estabelecimentos luxuosos que Miguel frequentava. O proprietário, um senhor de cabelos grisalhos, a recebeu com o carinho reservado aos clientes especiais. O local estava cheio, mas de alguma forma parecia mais acolhedor que intimidador. Entre garfadas de uma massa artesanal que superava qualquer prato refinado que já havia experimentado, Miguel descobriu novos aspectos de Helena. Ela falava sobre arte com paixão genuína, seus olhos brilhando ao descrever técnicas de restauração e períodos históricos. Mas quando a conversa se aproximava de sua vida pessoal, ela habilmente desviava o assunto. Você é muito bom em fazer perguntas, ela observou após mais uma tentativa sutil dele de conhecer seu passado. Mas hoje quero saber mais sobre você. Como era sua vida em Santos antes de se tornar o poderoso Miguel Larsson? A pergunta o pegou de surpresa. Poucas pessoas sabiam sobre suas origens na cidade portuária. Como você... Pesquisei um pouco, ela admitiu sem constrangimento. Achei interessante como todas as reportagens sobre você começam a partir do momento em que assumiu a empresa do seu pai. É como se sua vida anterior não existisse. Miguel sentiu uma conexão inesperada com aquelas palavras. Às vezes parece que realmente não existiu, confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. O menino que brincava no porto, que sonhava em ser marinheiro. Às vezes parece que foi outra pessoa. E você sente falta dele? Helena perguntou suavemente, seus olhos fixos nos dele com uma intensidade que o desarmava. Mais do que imaginava, ele respondeu, percebendo a verdade daquelas palavras apenas ao pronunciá-las. Mas em algum momento, tive que escolher entre ser aquele menino ou ser quem sou hoje.
Será? Helena questionou, um meio sorriso brincando em seus lábios. Ou talvez você apenas tenha colocado tantas camadas de verniz sobre ele que agora não sabe mais como encontrá-lo. O almoço se estendeu pela tarde, a conversa fluindo naturalmente entre temas leves e profundos. Quando finalmente deixaram o restaurante, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja que raramente eram notados na correria do dia a dia. Obrigada pelo almoço, Miguel disse, contrariando o acordo inicial, de que ela pagaria. Isso não estava combinado, Helena protestou, mas havia um sorriso em seu rosto. Considere uma troca, ele respondeu. Você me deu algo muito mais valioso hoje, memórias que eu havia esquecido que tinha. O reflexo no espelho do elevador mostrava um Miguel Larsson diferente do usual. A gravata estava ligeiramente frouxa, o paletó pendurado displicentemente no braço, e havia um brilho em seus olhos que seus funcionários raramente viam. As últimas semanas haviam provocado mudanças sutis em sua rotina, antes invariável. Sua secretária, Marina, que o acompanhava há mais de uma década, foi a primeira a notar. Reuniões eram remarcadas para acomodar visitas ao museu, almoços de negócios cediam espaço para encontros mais discretos, e ela juraria que o havia visto sorrindo sozinho enquanto lia mensagens no celular. Naquela manhã, porém, algo perturbava sua nova serenidade. Um envelope pardo sobre sua mesa aguardava sua atenção, o resultado da investigação discreta que solicitara sobre Helena. O pedido havia sido feito dias antes, um reflexo automático de seus velhos hábitos de controle. Agora, olhando para o envelope, sentia um misto de culpa e apreensão. Após vários minutos de contemplação, Miguel finalmente abriu o envelope. O conteúdo era surpreendentemente escasso. Algumas informações básicas sobre seu trabalho no museu, referências profissionais dos últimos 10 anos, mas um vazio inexplicável antes disso. Era como se Helena tivesse surgido do nada aos 19 anos. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era ela. "Podemos nos encontrar hoje à noite?" Helena perguntou, sua voz carregando uma seriedade incomum. "Preciso te contar algo." O restaurante que ela escolheu era ainda mais discreto que os anteriores. Uma pequena casa convertida em bistrô no bairro de Pinheiros. Helena já o esperava em uma mesa aos fundos, suas mãos inquietas brincando com o guardanapo. Um gesto nervoso que ele nunca havia presenciado antes. "Você mandou investigar meu passado," ela disse assim que ele se sentou sem rodeios. Não era uma pergunta. Miguel sentiu o estômago afundar. "Como você..." "Tenho meus próprios contatos," ela interrompeu, sua voz calma, mas firme. "Pessoas que me alertam quando alguém começa a fazer perguntas sobre mim. Era inevitável que isso acontecesse, imagino. Controle é uma parte muito fundamental de quem você é." "Helena, eu..." "Não." Ela ergueu a mão, silenciando-o. "Deixe-me falar. Você não encontrou quase nada, não é? E isso deve tê-lo deixado ainda mais intrigado." O poderoso Miguel Larsson, acostumado a ter acesso a todas as informações que deseja, deparando-se com um mistério que não consegue desvendar. Havia uma mistura de mágoa e desafio em sua voz que o fez se encolher internamente. "Eu não deveria ter feito isso," ele admitiu. "Foi um erro." "Foi," ela concordou. "Mas talvez tenha sido necessário, porque agora preciso tomar uma decisão. Continuar mantendo minhas defesas ou confiar em você o suficiente para contar a verdade." O garçom aproximou-se para anotar os pedidos, mas Helena dispensou-o com um gesto gentil. Miguel percebeu que aquela noite não seria sobre jantar. "Você já se perguntou por que escolhi trabalhar com restauração?" Ela continuou após um momento de silêncio. "Por que dedico minha vida a recuperar obras que outros consideram perdidas, a revelar verdades escondidas sob camadas de tempo e negligência?" Miguel apenas balançou a cabeça, sentindo que qualquer palavra sua poderia quebrar o momento de revelação que se aproximava. "Porque é isso que aconteceu com minha própria história." Helena prosseguiu, seus olhos fixos em um ponto distante. "Ela foi encoberta, escondida, quase apagada. Mas assim como nas obras que restauro, as marcas originais ainda estão lá sob a superfície. E às vezes, quando menos esperamos,
Elas começam a aparecer. Ela finalmente olhou diretamente para ele, seus olhos carregando uma intensidade que o fez prender a respiração. Meu nome nem sempre foi Helena, e a história que vou te contar agora pode mudar completamente a forma como você me vê. Está preparado para isso? Miguel estendeu a mão sobre a mesa, tocando suavemente os dedos dela. Estou preparado para conhecer você, a verdadeira você. Helena respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. Tudo começou em Santos, curiosamente na mesma cidade onde sua história começou. Mas enquanto você construía seu império, eu estava aprendendo a desaparecer. O pequeno bistrô parecia ter desaparecido ao redor deles enquanto Helena começava sua narrativa. Sua voz, normalmente firme, carregava um tom mais suave, como se as palavras precisassem ser protegidas. Meu pai era contador de uma empresa de navegação no Porto de Santos. Ela começou, seus dedos ainda entrelaçados aos de Miguel. Um homem meticuloso, dedicado, que acreditava na honestidade acima de tudo. Ele me ensinou a observar os detalhes, a procurar padrões onde outros viam apenas números aleatórios. Ela fez uma pausa, um sorriso melancólico brincando em seus lábios. Eu adorava visitá-lo no trabalho. O porto tinha uma energia única. Navios chegando e partindo, containers empilhados como blocos coloridos de um jogo gigante. Ele me explicava sobre manifestos de carga, documentos de importação, fluxos financeiros. Para uma adolescente, aquilo tudo parecia fascinante. Miguel percebeu que ela falava do pai no passado, mas manteve-se em silêncio, respeitando o ritmo de suas revelações. Foi justamente essa atenção aos detalhes que começou tudo. Helena continuou, seu olhar distante, como se revivesse as memórias. Meu pai começou a notar discrepâncias sutis nos registros, valores que não batiam, cargas que apareciam nos documentos, mas não nos containers, obras de arte declaradas com valores muito abaixo do mercado. Ela soltou a mão de Miguel para tomar um gole d'água, seus dedos tremendo levemente. No início, ele achou que eram apenas erros administrativos, mas quanto mais investigava, mais percebia que havia um padrão. Um esquema sofisticado envolvendo aquisições fictícias e obras de arte contrabandeadas. E ele denunciou. Miguel completou suavemente, começando a entender. Helena assentiu. Ele reuniu evidências durante meses, documentou tudo meticulosamente. Quando teve certeza, levou as informações às autoridades competentes. Sua voz falhou ligeiramente. Uma semana depois recebi uma ligação na escola. Meu pai havia sofrido um acidente no porto. Miguel sentiu seu coração apertar. Agora entendia o vazio nos registros sobre ela, o motivo de sua discrição, seu trabalho com restauração de arte. Minha mãe, ela já não estava conosco há alguns anos, Helena prosseguiu. Mas havia uma amiga dela, Marta, que sempre manteve contato. Foi ela quem me ajudou a fugir. Em questão de horas, tive que deixar tudo para trás. Minha casa, meus amigos, minhas memórias. Você tinha apenas 15 anos, Miguel murmurou, horrorizado com a ideia de uma adolescente forçada a tal situação. Sim, passei os anos seguintes movendo-me de cidade em cidade, aprendendo a ser invisível. Marta me ajudou com documentos novos, uma identidade diferente. Helena não era meu nome de nascimento, mas se tornou quem eu sou. Ela ergueu os olhos, encontrando os de Miguel com uma intensidade que o fez prender a respiração. Durante esse tempo, descobri que a arte tinha um poder único de cura. Restaurar obras danificadas pelo tempo se tornou uma forma de restaurar a mim mesma. Cada peça que eu recuperava era como um pedaço da minha própria história sendo preservado. Por isso você escolheu trabalhar com restauração, Miguel compreendeu. Não é apenas um trabalho para você. É uma forma de honrar o legado do meu pai, ela confirmou. Ele sempre dizia que a verdade, assim como a arte verdadeira, nunca pode ser completamente apagada. Pode ser encoberta, danificada, escondida, mas sempre deixa marcas para quem sabe procurar. O silêncio que se seguiu era pesado de significado. Miguel processava cada palavra, cada revelação, percebendo que a mulher à sua frente era ainda
mais extraordinária do que imaginava. Por que está me contando tudo isso agora? Ele perguntou finalmente. Helena respirou fundo. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que encontrei alguém em quem posso confiar. E porque... Ela hesitou brevemente. Porque existem sinais de que o passado está começando a me alcançar. Na semana passada, um homem esteve no museu perguntando por mim, mostrando uma foto antiga. Miguel sentiu seu instinto protetor despertar imediatamente. Você está em perigo? Talvez, ela admitiu. Ou talvez sejam apenas fantasmas do passado. Mas preciso que você entenda no que está se envolvendo ao se aproximar de mim. Minha vida não é simples, Miguel. Carrego segredos que podem ser perigosos. Ele estendeu a mão novamente, segurando a dela com firmeza. Então os enfrentaremos juntos. Você não está mais sozinha, Helena. Ela sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Você não sabe o quanto isso significa para mim, mas também me assusta, porque agora tenho algo a perder novamente. Os dias que se seguiram à revelação de Helena trouxeram mudanças significativas à vida de Miguel. Seu escritório, no alto do edifício corporativo, antes um símbolo de poder isolado, tornou-se um ponto de observação estratégico. Discretamente, ele acionou sua equipe de segurança para monitorar o museu e garantir a proteção de Helena, sem que ela soubesse. Numa manhã particularmente agitada, Marina entrou em sua sala com uma expressão preocupada. Senhor Larson, há algo que precisa ver, disse entregando-lhe uma pasta. A auditoria que solicitou sobre os contratos antigos da empresa, encontramos algumas inconsistências. Miguel folheou os documentos, seu senho franzindo gradualmente. Entre as páginas de números e relatórios, um nome chamou sua atenção. Art and Maritime Trading Co., uma subsidiária aparentemente inativa de sua empresa, utilizada em diversas transações imobiliárias na região portuária de Santos há mais de 15 anos. Quando foi a última vez que auditamos esta subsidiária? Perguntou um pressentimento incômodo crescendo em seu peito. Este é o problema, senhor, Marina respondeu. Não há registros de auditorias anteriores. A empresa parece ter sido usada apenas para algumas transações específicas durante a gestão do seu pai, e depois ficou dormente. Miguel recostou-se em sua cadeira, memórias de uma época turbulenta voltando à sua mente. Era o período em que seu pai lutava para manter a empresa funcionando, aceitando parcerias e negócios que agora, com os olhos do presente, pareciam cada vez mais suspeitos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. Preciso te ver. Descobri algo na restauração que pode mudar tudo. No ateliê de restauração, Helena trabalhava em uma tela expressionista, parte de uma coleção recentemente doada ao museu. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que Miguel já conhecia. Era o olhar que ela tinha quando encontrava algo significativo. Olhe isso, ela disse, assim que ele se aproximou, apontando para um detalhe quase imperceptível na pintura. Este símbolo aqui, escondido sob camadas de tinta, é idêntico a uma marca que meu pai usava em seus documentos pessoais. Miguel inclinou-se para observar melhor. Era um desenho abstrato que poderia facilmente passar por um elemento decorativo da obra, mas tinha uma precisão geométrica que destoava do estilo expressionista do resto da pintura. Comecei a investigar outras obras da mesma coleção. Helena continuou, sua voz baixa, mas excitada. Encontrei padrões semelhantes em várias delas. São como códigos, informações escondidas na própria arte. Uma forma de registrar dados do esquema que seu pai descobriu. Miguel concluiu, sentindo seu coração acelerar. Usando obras de arte como um livro-razão oculto. Helena assentiu. Exatamente. E tem mais. Todas essas obras passaram pelo Porto de Santos, na mesma época em que meu pai fez a denúncia. A documentação de importação... Ela hesitou, olhando para Miguel com preocupação. Todas mencionam uma empresa chamada Art and Maritime Trading Co. O sangue de Miguel gelou. A coincidência era impossível de ignorar. Helena, ele começou, sua voz grave. Preciso te contar algo. Essa empresa era uma subsidiária da minha corporação.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena deu um passo para trás, seus olhos arregalados com a revelação. O que você está dizendo? Era da época do meu pai. Miguel apressou-se em explicar. Eu acabei de descobrir isso hoje. Quando assumi a empresa, ela já estava praticamente falida, tive que reconstruir tudo do zero. Mas agora... Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração. Agora percebo que pode haver uma conexão que nunca imaginei. Helena processava a informação, suas mãos tremendo levemente. Então nossos passados estão mais entrelaçados do que pensávamos. Eu juro que não sabia de nada disso, Miguel disse, dando um passo em sua direção. Eu vou usar todos os recursos que tenho para descobrir a verdade. Antes que Helena pudesse responder, a porta do ateliê se abriu. Era Carlos, o outro restaurador do museu, seu rosto pálido de preocupação. Helena, ele disse, sua voz urgente, tem um homem na recepção. Ele tem uma foto sua de antes. O medo cruzou o rosto de Helena, mas foi rapidamente substituído por determinação. Não posso mais fugir, ela disse olhando para Miguel. É hora de enfrentar o passado. Miguel pegou sua mão apertando-a gentilmente. Não sozinha, não desta vez. Carlos fechou a porta do ateliê rapidamente. Seu rosto normalmente sereno marcado pela preocupação. O homem disse que é um investigador particular, ele explicou em voz baixa. Mas tem algo estranho nele. Já o vi antes observando o museu. Helena trocou um olhar significativo com Miguel. Como ele é? Perguntou, sua voz controlada apesar da tensão evidente. Alto, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, Carlos descreveu, e então hesitou antes de acrescentar. E ele mencionou seu pai. O rosto de Helena empalideceu levemente, mas sua postura permaneceu firme. Foi então que Carlos fez algo inesperado. Tirou do bolso um pequeno pendrive e o entregou a ela. Acho que chegou a hora de você saber, ele disse suavemente. Não, sou apenas um restaurador. Sou filho de Roberto Mendes, que era auditor da Receita Federal. Ele também descobriu irregularidades nas importações do Porto, na mesma época que seu pai. A revelação caiu como um raio no pequeno ateliê. Helena levou a mão à boca, reconhecendo o nome. Roberto Mendes. Meu pai mencionou esse nome nos documentos que deixou. Carlos assentiu. Nossos pais estavam trabalhando juntos, investigando o mesmo esquema. Quando soube o que aconteceu com seu pai, o meu também teve que desaparecer. Ele se afastou para me proteger. Miguel observava a cena com atenção, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Por isso você trabalha aqui, ele concluiu. Você também está investigando. Há anos venho seguindo pistas, conectando pontos, Carlos confirmou. Consegui um lugar no museu porque sabia que as obras de arte eram parte fundamental do esquema. E quando Helena chegou, ele sorriu tristemente. Reconheci os padrões em sua história, mesmo que ela nunca tenha revelado sua verdadeira identidade. Helena segurava o pendrive como se fosse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. O que tem aqui dentro? Tudo que meu pai conseguiu reunir, Carlos respondeu. Documentos, registros, fotos, incluindo evidências sobre a Art and Maritime Trading Co. Ele manteve tudo guardado, esperando o momento certo. Um barulho no corredor fez os três se sobressaltarem. Miguel imediatamente se posicionou próximo à porta, enquanto Carlos guardava rapidamente alguns documentos que estava segurando. Precisamos sair daqui, Miguel disse com urgência. Minha casa tem segurança privada. Podemos analisar essas informações com calma lá. Helena olhou para as obras que estava restaurando, especialmente a tela expressionista com os códigos ocultos. Não posso deixar estas obras aqui. Se eles perceberem o que descobrimos, eu cuido delas, Carlos assegurou. Tenho autorização para transferir peças para o laboratório de conservação no subsolo. Vou mantê-las seguras. Miguel já estava com o telefone em mãos, acionando sua equipe de segurança. Tem uma saída pelos fundos? Perguntou a Carlos. Melhor que isso, o restaurador respondeu, movendo-se até um grande armário de materiais. Com um movimento preciso, ele revelou uma porta discreta, parcialmente ocultada. Passagem de serviço.
Dá para a rua lateral, onde ficam os fornecedores. Helena rapidamente reuniu sua bolsa e alguns documentos pessoais, enquanto Miguel coordenava com sua equipe pelo telefone. Antes de sair, ela se voltou para Carlos. Por que não me contou antes? O restaurador sorriu gentilmente. Pelo mesmo motivo que você manteve seu segredo, às vezes o silêncio é a melhor proteção. Mas agora... Ele olhou significativamente para o pendrive na mão dela. Agora é hora da verdade vir à tona. Quando Helena e Miguel emergiram na rua lateral, um carro discreto já os aguardava. Enquanto se afastavam do museu, Helena olhou para o pendrive em suas mãos, depois para Miguel. Tem certeza que quer se envolver nisso? Ela perguntou. Seu nome, sua empresa... Miguel a interrompeu com suavidade. Minha empresa foi usada nesse esquema sem meu conhecimento. Se há uma conexão com o que aconteceu com seu pai, com o pai de Carlos, preciso saber, não só por você, mas por mim também. Helena assentiu, apertando o pendrive com força. Então é hora de descobrir quanto do passado ainda está vivo no presente. A cobertura de Miguel no Jardim Europa, com sua vista panorâmica de São Paulo, normalmente o fazia se sentir no controle. Mas naquela noite, enquanto ele e Helena examinavam os arquivos do pendrive na tela grande de seu escritório privativo, essa sensação de controle parecia cada vez mais ilusória. Olhe isso, Helena apontou para a tela, onde uma série de documentos digitalizados mostrava registros de importação. Os valores declarados dessas obras são absurdamente baixos para peças desse calibre. Miguel, que havia aprendido bastante sobre arte nos últimos meses, reconheceu a discrepância. Subfaturamento clássico. Mas por que usar obras de arte? Porque arte é subjetiva, Helena explicou, seus olhos brilhando com a intensidade que sempre demonstrava ao falar sobre seu trabalho. O valor de uma obra pode variar enormemente dependendo da autenticidade, estado de conservação, demanda do mercado. É o veículo perfeito para movimentar grandes quantias sem levantar suspeitas imediatas. Ela abriu outro arquivo, fotografias de obras que passaram pelo Porto de Santos. Em cada uma delas, Carlos havia marcado detalhes quase imperceptíveis, símbolos, padrões geométricos, pequenas marcas que pareciam fazer parte das pinturas. É um sistema de codificação sofisticado, Helena murmurou, mais para si mesma que para Miguel. Cada marca representa valores, datas, contas. Meu pai começou a decifrá-lo antes de... Sua voz falhou, e Miguel gentilmente colocou a mão em seu ombro. Foi quando algo na tela chamou sua atenção, um nome familiar em um dos documentos antigos. Espere, ele disse, inclinando-se para a frente. Conheço essa assinatura. É do Antônio Mendes, um dos principais parceiros do meu pai na época. Helena congelou. Mendes? Como Carlos Mendes? Deve ser o irmão do pai dele, Miguel concluiu, as conexões se formando rapidamente em sua mente. Antônio era responsável pela área internacional da empresa. Foi ele quem sugeriu a criação da Art and Maritime. Continuaram vasculhando os arquivos, cada descoberta trazendo mais clareza e mais preocupação. A Art and Maritime não era apenas uma subsidiária dormante, era uma peça central em um elaborado esquema de lavagem de dinheiro através de obras de arte superfaturadas e imóveis subavaliados. Seu pai, Helena disse suavemente. Ele sabia. Miguel passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da dúvida. Não sei, na época a empresa estava à beira da falência. Ele pode ter fechado os olhos para algumas práticas questionáveis, ou pode ter sido manipulado por pessoas em quem confiava. Um bip suave interrompeu a conversa. O sistema de segurança alertando sobre a chegada de alguém. Miguel checou rapidamente as câmeras em seu tablet. É Carlos, ele informou um tanto surpreso. Como ele sabia onde? Eu disse a ele, Helena admitiu. Depois de tantos anos guardando esse segredo, acho que ele merece fazer parte das descobertas. Minutos depois, Carlos juntou-se a eles no escritório, trazendo consigo uma pasta antiga. Encontrei isso no laboratório de conservação, ele explicou abrindo a pasta sobre a mesa. São os registros originais de restauração das obras que passaram pela Art and Maritime.
Meu tio, ele costumava visitar o museu frequentemente naquela época. Helena examinou os documentos com atenção profissional. Algumas dessas obras nunca foram realmente restauradas, ela concluiu. Os procedimentos descritos aqui são tecnicamente impossíveis para a época. Restaurações fantasma, Carlos concordou. Uma forma de justificar o tempo que as obras ficavam no museu enquanto os códigos eram inseridos. Miguel observava a interação entre os dois restauradores, admirando como seus conhecimentos técnicos revelavam camadas de fraude que um leigo jamais perceberia. Foi quando seu celular vibrou, uma mensagem de sua equipe de segurança. O homem que estava no museu, ele leu em voz alta. Foi identificado. É um ex-policial, agora investigador particular. Tem ligações com uma empresa de consultoria de arte pertencente a Antônio Mendes, Carlos completou, sua voz carregada de amargura. Meu tio sempre soube onde eu estava. Provavelmente me seguiu até encontrar Helena. Um silêncio pesado caiu sobre o escritório. Helena foi até a janela, observando as luzes da cidade. Eles sabem que descobrimos algo, ela disse finalmente. Não vão simplesmente deixar isso passar. Miguel se aproximou dela, sua presença firme e reconfortante. Então precisamos ser mais rápidos e mais espertos. Carlos assentiu, pegando seu telefone. Vou ligar para meu pai. Depois de todos esses anos escondido, talvez seja a hora dele também voltar à superfície. E as obras no museu? Helena perguntou preocupada. Estão seguras, Carlos garantiu. Transferi todas para um local que só o curador-chefe e eu conhecemos. Mas precisamos agir rápido. Se esses códigos revelam o que pensamos, então temos nas mãos a prova de um esquema que se estende por décadas, Miguel completou. E pessoas poderosas farão de tudo para manter isso enterrado. O amanhecer encontrou Helena, Miguel e Carlos ainda debruçados sobre os documentos, no escritório. Xícaras de café vazias e notas espalhadas evidenciavam a noite em claro. O notebook exibia imagens ampliadas das obras de arte, cada detalhe minuciosamente analisado. Consegui falar com meu pai, Carlos anunciou, desligando o telefone após uma longa conversa. Ele está vindo para São Paulo. Disse que tem informações que nunca revelou a ninguém, nem mesmo nos documentos que deixou. Helena ergueu os olhos dos papéis que examinava. É arriscado para ele se expor assim depois de tanto tempo. Ele acha que já se escondeu demais, Carlos respondeu, um meio sorriso triste em seu rosto. Suas palavras exatas foram: chegou a hora de honrar a coragem do Vicente. O nome do pai de Helena, pronunciado em voz alta, provocou um silêncio momentâneo na sala. Miguel observou como ela fechou os olhos brevemente, absorvendo o impacto daquele nome quase esquecido. Senhores, Marina, a secretária de Miguel, entrou no escritório após uma batida discreta na porta. A auditoria encontrou algo que precisam ver urgentemente. Ela entregou uma pasta a Miguel, que a abriu imediatamente. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas, seu rosto endurecendo a cada linha. A Art in Maritime não estava sozinha, ele explicou aos outros. Havia uma rede de empresas similares, todas interligadas, e todas, ele hesitou olhando para Helena. Todas tinham conexão com obras que passavam pelo museu para restauração. Helena levantou-se abruptamente, indo até a grande janela. A cidade lá embaixo começava a despertar, alheia ao drama que se desenrolava na cobertura. As obras que estou restaurando agora, ela disse, virando-se para encarar os outros, fazem parte de uma doação recente. Quando comecei a encontrar os códigos, achei que eram apenas registros antigos, mas... Ela pegou seu tablet, abrindo algumas fotos. Olhem as datas nas assinaturas ocultas. Carlos e Miguel se aproximaram. As marcas, quase invisíveis para olhos não treinados, continham datas recentes. O esquema nunca parou, Carlos concluiu, sua voz carregada de raiva contida. Eles apenas ficaram mais sofisticados. Um alerta soou no telefone de Miguel, sua equipe de segurança. O investigador particular está se movimentando, ele informou, lendo a mensagem. Acabou de sair de uma reunião com Antônio Mendes. Precisamos
transferir essas obras para um lugar mais seguro, Helena declarou. Se eles perceberem que deciframos os códigos, não será necessário. Uma nova voz interrompeu. Todos se viraram para a porta, onde Marina estava novamente, mas desta vez acompanhada por um homem de cerca de 60 anos, cabelos completamente brancos e postura ereta apesar da idade. "Pai!" Carlos exclamou, adiantando-se para abraçar. Roberto Mendes. O homem mais velho retribuiu o abraço do filho brevemente, antes de se voltar para os outros. Seus olhos se detiveram em Helena, um brilho de reconhecimento e emoção surgindo neles. "Você é a cara do seu pai", ele disse suavemente. "Vicente ficaria orgulhoso de ver a mulher que você se tornou." Helena sentiu suas pernas fraquejarem, levemente, e Miguel instintivamente se aproximou para dar-lhe apoio. Roberto Mendes caminhou até a mesa, observando os documentos espalhados. "Vejo que vocês já descobriram bastante", ele comentou, "mas há algo que preciso mostrar." Ele tirou do bolso um pequeno objeto que parecia um pendrive antigo. "Isto contém a chave para entender todo o sistema de códigos nas obras. Seu pai", ele olhou para Helena, "desenvolveu um método brilhante para documentar tudo sem deixar rastros óbvios." "Por que não usou essas informações antes?" Carlos perguntou, uma ponta de acusação em sua voz. Roberto suspirou pesadamente. "Porque sozinhas elas não seriam suficientes. Precisávamos de alguém que pudesse realmente compreender as obras de arte, que pudesse ver os padrões como Vicente via. E precisávamos," ele olhou significativamente para Miguel, "de alguém com poder suficiente para enfrentar as pessoas envolvidas." Miguel endireitou os ombros, sentindo o peso daquela responsabilidade. "Minha empresa foi usada nesse esquema. Tenho tanto interesse quanto vocês em expor a verdade." "A verdade," Roberto disse gravemente, "é ainda maior do que imaginam. O que vocês descobriram até agora é apenas a superfície. As obras recentes que Helena mencionou, elas são parte de algo muito mais complexo." Ele conectou o pendrive ao computador e uma série de arquivos começou a se abrir. O sistema de códigos nas obras não registra apenas valores e transações. Ele contém nomes, datas, conexões. É um mapa completo de uma rede que se estende por décadas. Helena se aproximou da tela, seus olhos profissionais rapidamente identificando padrões nos documentos. "Estes símbolos são os mesmos que encontrei nas obras novas." "Exatamente", Roberto confirmou, "porque as pessoas por trás do esquema original nunca pararam, apenas evoluíram, adaptaram-se. E agora..." Um novo alerta soou no telefone de Chizindu de Miguel interrompendo a explicação. Sua expressão mudou ao ler a mensagem. "O que foi?" Helena perguntou, percebendo sua tensão. "Acabaram de tentar invadir o sistema de segurança da minha empresa", ele respondeu, sua voz grave. "Alguém está tentando acessar todos os arquivos relacionados à Art and Maritime." Marina entrou rapidamente no escritório, seu rosto normalmente composto mostrando sinais de preocupação. "Sr. Larson, a equipe de TI está reportando tentativas de acesso em vários servidores simultaneamente. É um ataque coordenado." Miguel já estava ao telefone com sua equipe de segurança digital, dando instruções rápidas e precisas. Helena e Carlos trocaram olhares preocupados, enquanto Roberto Mendes permanecia estranhamente calmo, como se já esperasse por algo assim. "Eles estão tentando apagar os rastros", Roberto comentou, sua voz carregada de experiência. "Mas cometem o mesmo erro de sempre. Focam no digital e esquecem o papel." Ele abriu sua pasta, revelando uma série de documentos amarelados pelo tempo. "Nos últimos anos, enquanto me mantinha escondido, não fiquei parado. Construí minha própria rede de contatos, pessoas que também queriam expor a verdade, mas tinham medo de agir sozinhas." Helena examinou os documentos com atenção profissional. Eram registros de restauração, recibos, contratos, todos aparentemente normais à primeira vista, mas que para olhos treinados revelavam um padrão consistente de irregularidades. "Aqui", ela apontou para uma série de números em um dos documentos, "são as mesmas sequências que encontrei nas obras recentes. Eles continuam usando o mesmo sistema básico de codificação." "A arrogância deles", Roberto assentiu.
Acham que ninguém mais conseguiria decifrar o método do Vicente. Mas você herdou mais do que apenas seus olhos, não é? Helena sentiu um nó na garganta. Seu pai sempre dizia que ela tinha um dom especial para padrões, uma maneira única de ver conexões onde outros viam apenas caos. Era uma das razões pelas quais se tornara uma restauradora tão habilidosa. Miguel desligou o telefone, sua expressão tensa, mas determinada. A equipe de TI conseguiu conter o ataque, mas ele hesitou olhando para Helena. Vazaram algumas informações, inclusive sobre as obras que você está restaurando atualmente. Eles sabem, Carlos concluiu, sabem que descobrimos os códigos. Não apenas isso, Miguel continuou. Recebi uma notificação do conselho da empresa. Antônio Mendes convocou uma reunião extraordinária para amanhã. O assunto oficial é reavaliação de ativos históricos. Roberto soltou uma risada, sem humor. Meu irmão sempre foi direto quando se sentia acuado. Ele vai tentar usar o conselho para te afastar, Miguel. Provavelmente já tem documentos preparados para te comprometer. Deixe que tente, Miguel respondeu, uma determinação férrea em sua voz. Tenho mais apoio no conselho do que ele imagina. E agora, ele olhou para os documentos espalhados pela mesa. Tenho algo que ele não espera. Provas. Helena se aproximou da janela novamente, observando a cidade agora completamente desperta. O sol da manhã lançava sombras longas entre os prédios, criando um jogo de luz e escuridão que lembrava as camadas de tinta que ela removia em seu trabalho. As obras no museu, ela disse subitamente, virando-se para os outros. Se eles sabem que descobrimos os códigos, podem tentar recuperá-las ou destruí-las. Já pensei nisso, Carlos respondeu. Liguei para o curador-chefe assim que cheguei. Ele concordou em transferir todas as obras suspeitas para o cofre principal do museu, sob o pretexto de uma análise técnica especial. Miguel consultou seu relógio. A reunião do conselho é amanhã às 10 horas. Precisamos organizar todas essas informações até lá. Roberto, sua presença na reunião seria impossível, o homem mais velho o interrompeu. Aparecer publicamente agora seria um erro estratégico, mas, ele sorriu levemente, posso preparar um depoimento em vídeo, com todos os detalhes, que venho guardando nos últimos anos. Helena sentou-se à mesa, começando a organizar os documentos metodicamente. Precisamos de mais do que provas documentais, ela disse. Precisamos mostrar como o esquema funciona nas obras atuais. Posso preparar uma apresentação técnica demonstrando os códigos e sua evolução ao longo do tempo. E eu, Carlos, acrescentou, posso comprovar como o sistema de restauração do museu foi manipulado para acomodar essas operações. Miguel observou aquele grupo improvável, unido por circunstâncias extraordinárias. Uma restauradora que carregava o legado do pai, um homem que passou anos escondido buscando justiça, seu filho que nunca desistiu da verdade, e ele próprio, o empresário que descobriu que seu império tinha fundações que precisavam ser expostas à luz. Marina, ele chamou sua secretária, cancele todos os meus compromissos de hoje e prepare a sala de conferências. Vamos precisar de muito espaço e total privacidade. Enquanto a secretária saía para cumprir suas ordens, Miguel se voltou para Helena, que continuava organizando os documentos com a mesma precisão que aplicava em suas restaurações. Tem certeza que quer fazer isso? Ele perguntou suavemente. Uma vez que apresentemos essas provas, não há volta. Helena ergueu os olhos para ele, e Miguel viu neles a mesma determinação que o havia fascinado desde o primeiro encontro na galeria. Pela primeira vez em 15 anos, ela respondeu, não estou mais fugindo. Estou restaurando, não apenas obras de arte, mas a verdade que meu pai tentou proteger. A sala de conferências da Larson Empreendimentos transformou-se em um centro de operações improvisado. Nas paredes de vidro, agora cobertas por persianas para garantir privacidade, Helena havia fixado reproduções ampliadas das obras de arte, com seus códigos ocultos destacados em transparências sobrepostas. O sistema é brilhante em sua simplicidade. Ela explicava, apontando para diferentes marcas nas pinturas.
Cada padrão geométrico corresponde a um tipo específico de transação. As cores e posições indicam valores e datas. É como uma linguagem visual complexa, mas perfeitamente lógica quando você conhece os parâmetros. Carlos complementava a análise com os registros de restauração, mostrando como as datas e procedimentos eram manipulados para corresponder ao esquema. Miguel, por sua vez, correlacionava essas informações com as movimentações financeiras da Art Maritime e outras empresas envolvidas. Marina entrou na sala carregando mais uma garrafa de água. Sr. Larson, o departamento jurídico enviou os documentos que solicitou. E... Ela hesitou brevemente. Há uma jornalista insistindo em falar com o senhor. Diz que tem informações sobre Antônio Mendes. Miguel trocou olhares com Roberto, que assentiu discretamente. Qual o nome dela? Beatriz Campos, do Diário Econômico, Marina respondeu. Eu a conheço, Roberto comentou. Ela tentou investigar o caso há alguns anos, mas não conseguiu provas suficientes. É confiável. Miguel considerou por um momento. Marque um encontro para hoje à noite em local neutro. Mas primeiro, precisamos terminar isso. Helena observava uma das obras mais recentes, seu rosto concentrado em decifrar cada detalhe. Tem algo diferente aqui, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Os padrões mudaram sutilmente nas últimas peças. Carlos aproximou-se para examinar. Está certa, é como se... Ele pegou outros documentos, comparando rapidamente, como se estivessem preparando algo maior. Roberto, que estivera revisando suas anotações em um canto, ergueu a cabeça. As datas correspondem ao período em que Antônio começou a expandir seus negócios internacionalmente. Ele abriu galerias em Londres e Nova York. Expandindo o esquema globalmente, Miguel concluiu, sentindo o peso da descoberta. Por isso a pressa em tentar nos parar. Não é só sobre o passado, é sobre operações em andamento. Helena continuava estudando as obras, seu olhar profissional captando nuances que outros poderiam perder. Foi quando algo chamou sua atenção em uma das pinturas mais recentes. Miguel, ela chamou sua voz tensa. Olhe isso, a assinatura do artista. Não é apenas uma assinatura. Todos se aproximaram enquanto ela apontava para uma sequência quase microscópica de símbolos, entrelaçados à assinatura do pintor. São coordenadas, ela explicou. Saiu uma data, próxima semana. Acho que documentaram a próxima transação diretamente na obra. Uma transferência internacional, Carlos complementou, analisando os códigos. Valores expressivos pelo padrão usado. Miguel, imediatamente, pegou seu telefone, mas Roberto o deteve. Não, o homem mais velho alertou. Se acionarmos autoridades agora, eles terão tempo de cobrir os rastros. Precisamos esperar até a reunião do conselho. E se eles concretizarem a transação antes? Miguel questionou. Não vão, Helena respondeu com certeza. O esquema depende das obras estarem no lugar certo, com as marcações corretas. E as principais peças estão seguras no cofre do museu. Um alerta soou no telefone de Carlos. Uma mensagem do curador-chefe do museu. Seu rosto empalideceu ao ler. O que foi? Helena perguntou, percebendo sua expressão. Antônio Mendes acabou de chegar ao museu, ele informou, com uma ordem judicial para examinar as obras da última doação. Alega preocupação com a autenticidade das peças. O grupo se entreolhou, compreendendo a gravidade da situação. Estavam em uma corrida contra o tempo e o oponente acabava de fazer seu movimento. Quanto tempo até ele descobrir que as obras não estão nas galerias? Miguel perguntou. Minutos, Carlos respondeu. O curador vai tentar atrasá-lo, mas... Então, precisamos acelerar nossos planos, Helena decidiu, voltando-se para as evidências espalhadas pela sala. Temos que terminar de documentar tudo hoje. A reunião do conselho pode ser nossa única chance. Miguel observou aquela mulher extraordinária que transformara sua arte em instrumento de justiça e sentiu uma onda de admiração e determinação. Marina, ele chamou sua secretária. Acione o departamento jurídico. Quero nossos melhores, advogados revisando cada documento até amanhã cedo.
Roberto começou a organizar suas anotações. Vou gravar meu depoimento agora. Quanto mais detalhes pudermos apresentar, melhor. Helena parou por um momento, olhando pela janela para a Passintizias, cidade que se preparava para o anoitecer. Em algum lugar lá fora, as mesmas pessoas que haviam tirado seu pai estavam se movimentando, tentando mais uma vez encobrir a verdade. Não vão conseguir, ela murmurou, voltando ao trabalho com renovada determinação. Não desta vez. O Café Milano, no coração dos jardins, estava quase vazio àquela hora da noite. Em uma mesa discreta nos fundos, Miguel e Helena encontraram Beatriz Campos, uma jornalista de 40 e poucos anos, com olhos astutos e um caderno surrado nas mãos. Agradeço por me receberem, ela começou após os cumprimentos iniciais. Venho investigando Antônio Mendes há anos, mas sempre esbarrei em becos sem saída. Até agora. Ela abriu seu notebook, revelando uma série de documentos. 3 meses atrás, recebi uma denúncia anônima sobre suas galerias internacionais. O padrão de aquisições, os valores declarados, tudo indicava irregularidades, mas faltava algo concreto, uma prova definitiva. Helena observava as informações com interesse profissional. As galerias são apenas a ponta visível, ela comentou. O verdadeiro esquema está nas obras em si. Beatriz inclinou-se para a frente, intrigada. Como assim? Miguel e Helena trocaram olhares, decidindo silenciosamente quanto poderiam revelar. Foi Helena quem tomou a decisão. O que vou mostrar precisa ficar em sigilo até amanhã, ela disse, abrindo seu próprio tablet. Depois disso, a história será sua. Durante a hora seguinte, Helena explicou o sistema de códigos, mostrando como as obras de arte eram usadas para documentar transações ilícitas. Beatriz tomava notas furiosamente, ocasionalmente fazendo perguntas precisas que demonstravam sua compreensão da complexidade do caso. Isso é muito maior do que imaginei, a jornalista admitiu finalmente. Não é apenas sobre lavagem de dinheiro, é um sistema inteiro de contabilidade paralela, operando à vista de todos há décadas. E continua ativo, Miguel acrescentou. As obras mais recentes mostram que eles estão expandindo a operação internacionalmente. Beatriz fechou seu caderno, seu rosto sério. Vocês sabem que assim que isso vier à tona, haverá retaliação. Pessoas poderosas serão expostas. É por isso que precisamos de você, Helena respondeu. Amanhã, na reunião do conselho, apresentaremos todas as evidências. Mas precisamos garantir que a história não seja abafada. Podem contar comigo, Beatriz assegurou. Tenho contatos em veículos internacionais. Uma vez que a história estoure, será impossível contê-la. Enquanto discutiam os detalhes finais, o telefone de Miguel vibrou. Uma mensagem de Carlos. Antônio deixou o museu, estava furioso por não encontrar as obras. Está convocando uma reunião de emergência com seus advogados. Helena leu a mensagem por cima do ombro de Miguel, seu corpo tensionando. Instantaneamente. Eles vão tentar alguma coisa antes da reunião do conselho. Beatriz observava a interação dos dois com interesse jornalístico. Vocês formam uma dupla interessante, ela comentou. O empresário e a restauradora descobrindo um esquema internacional de fraude através da arte. Miguel sorriu levemente, sua mão encontrando a de Helena sob a mesa. Às vezes, as melhores parcerias nascem dos contrastes. E às vezes, Helena acrescentou um brilho determinado em seus olhos. É preciso desconstruir tudo que conhecemos para encontrar a verdade. Ao deixarem o café, a noite paulistana estava surpreendentemente clara, as estrelas visíveis apesar da poluição luminosa da cidade. Beatriz seguiu seu próprio caminho, pronta para preparar a bomba jornalística que explodiria no dia seguinte. No carro, a caminho da cobertura de Miguel, onde continuariam os preparativos para a reunião, Helena permanecia pensativa. No que está pensando? E Miguel perguntou suavemente. Em como a vida dá voltas, ela respondeu olhando pela janela. Passei tanto tempo me escondendo, tentando ser invisível, e agora você está prestes a expor um dos maiores esquemas de fraude do país, ele completou. Helena virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e vulnerabilidade.
Não é só isso. Pela primeira vez em 15 anos sinto que posso ser realmente eu mesma, sem máscaras, sem medo. Miguel estacionou o carro na garagem do prédio, mas não fez menção de sair. Você mudou minha vida, sabia? Ele disse, sua voz carregada de emoção. Me fez ver além das aparências, além do controle que eu achava que precisava ter sobre tudo. E você me deu força para parar de fugir, ela respondeu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. O momento de ternura foi interrompido por uma nova mensagem no celular de Miguel. Era Marina. Urgente. Tentativa de invasão no sistema de segurança do prédio. Protocolos de emergência ativados. Os dois se entreolharam, a realidade da situação voltando com força total. A noite seria longa e o dia seguinte prometia ser ainda mais desafiador. A equipe de segurança de Miguel transformou a cobertura em uma fortaleza virtual. Técnicos de TI trabalhavam freneticamente para rastrear a origem da tentativa de invasão, enquanto seguranças adicionais foram posicionados em pontos estratégicos do edifício. Os protocolos de emergência funcionaram, o chefe da segurança informou. Nenhuma brecha foi detectada, mas eles eram bons, profissionais. Helena observava a movimentação da equipe técnica com uma calma surpreendente. Anos vivendo em alerta a haviam preparado para momentos como esse. Eles estão desesperados, ela comentou. Isso significa que estamos no caminho certo. Carlos chegou pouco depois, carregando uma pasta com documentos do museu. O curador-chefe mandou isso, ele explicou, espalhando os papéis sobre a mesa de jantar, agora convertida em central de operações. São os registros originais de todas as obras suspeitas. Antônio tentou acessá-los, mas não conseguiu. Roberto, que não havia deixado o apartamento desde que chegara, examinou os documentos com interesse. Olhem isso. Ele apontou para uma série de números. São os mesmos padrões que encontramos nas transações da Art and Maritime. Eles usavam o museu como ponto de validação. Miguel recebeu uma ligação que o fez franzir o senho. Era meu contato no conselho, ele informou, após desligar. Antônio está tentando antecipar a reunião para a 1h da manhã, alegando urgência administrativa. Ele quer nos pegar desprevenidos, Helena concluiu, mas havia um sorriso confiante em seu rosto. Mas não sabe que já temos tudo preparado. O grupo continuou trabalhando pela madrugada, refinando a apresentação que fariam ao conselho. Helena organizou uma sequência impressionante de imagens, mostrando a evolução dos códigos ocultos nas obras, enquanto Carlos preparou um relatório detalhado sobre como o sistema de restauração foi manipulado ao longo dos anos. Por volta das 3 da manhã, quando revisavam pela última vez todos os documentos, Marina entrou no apartamento com uma expressão preocupada. Senhor, ela se dirigiu a Miguel. Acabei de receber uma informação. Antônio Mendes está no aeroporto. Aparentemente, tem um jato particular preparado para decolar para Londres assim que amanheça. Ele vai tentar finalizar a transação que encontramos codificada na última obra. Helena deduziu rapidamente. Se conseguir transferir os valores antes da reunião, não vai conseguir. Miguel a interrompeu pegando seu telefone. Após uma breve conversa em inglês, ele se voltou para o grupo. Acabei de falar com meus contatos em Londres. As galerias dele estão sob observação discreta desde nossa conversa com Beatriz. Roberto assentiu com aprovação. Cercar todas as saídas. Foi assim que pegamos outros fraudadores no passado. Um som suave de notificação veio do tablet de Helena. Era um e-mail do sistema de segurança do museu. Alguém havia tentado acessar o cofre principal usando credenciais antigas. Eles não desistem, ela murmurou, mostrando a mensagem aos outros. Mas não importa, as obras estão seguras, e os códigos. Ela sorriu apontando para suas anotações meticulosas. Os códigos já revelaram todos os seus segredos. Miguel observou aquela mulher extraordinária que transformara sua própria história de perda em uma ferramenta de justiça. Em poucos meses, ela não apenas havia mudado sua vida pessoal, mas também o ajudara a descobrir e enfrentar as sombras que pairavam sobre seu império empresarial. Devíamos tentar descansar um pouco,
ele sugeriu, notando o cansaço nos olhos dela. A reunião será às 7 EUs e precisamos estar alertas. Helena concordou, mas antes de se retirar para o quarto de hóspedes, parou diante da janela. A cidade estava excepcionalmente silenciosa, como se guardasse seu fôlego para os eventos do dia seguinte. Sabe o que é engraçado? Ela disse suavemente. Durante anos vivi com medo de ser descoberta. Agora, pela primeira vez, quero que todos saibam exatamente quem eu sou e por que estou aqui. Miguel se aproximou, envolvendo-a em um abraço protetor. E quem é você? Sou a filha de Vicente Santos, ela respondeu com orgulho. Uma restauradora que aprendeu a enxergar a verdade sob as camadas de mentiras. E amanhã, ela se virou para encará-lo. Vou honrar o legado do meu pai da melhor maneira possível, expondo a verdade que ele tentou proteger. Um novo alerta soou no sistema de segurança. Mais uma tentativa de invasão detectada e bloqueada. Mas dessa vez, ninguém se alarmou. A fortaleza estava protegida, as evidências estavam seguras e, em poucas horas, uma história de décadas de fraudes e segredos finalmente viria à luz. Durma um pouco, Miguel insistiu gentilmente. Amanhã será um longo dia. Helena assentiu, mas antes de se retirar, deu uma última olhada nos documentos espalhados pela sala. Anos de segredos, codificados em obras de arte, prestes a serem revelados. Seu pai estaria orgulhoso. O amanhecer encontrou a equipe já em movimento. Helena, após apenas algumas horas de sono, estava impecável em um blazer azul marinho que Carlos havia buscado em seu apartamento. Miguel, como sempre, vestia um de seus ternos italianos, mas havia algo diferente em sua postura. Uma determinação que ia além da habitual confiança empresarial. Marina coordenava uma equipe de assistentes que organizava pilhas de documentos em pastas cuidadosamente identificadas. Roberto dava os últimos retoques em seu depoimento em vídeo, cada palavra escolhida para causar máximo impacto. Beatriz confirmou. Carlos anunciou, checando seu celular. Ela tem equipes de 3 veículos internacionais a postos. Assim que a reunião começar, eles estarão prontos para publicar. O café da manhã foi servido na sala de jantar, mas poucos conseguiam comer. A tensão era palpável, misturada com uma estranha sensação de alívio antecipado. Anos de segredos estavam prestes a vir à tona. Relatório da segurança, Marina informou entrando na sala. Antônio ainda está no aeroporto. O voo para Londres foi adiado devido a problemas técnicos. Ela trocou um olhar significativo com Miguel, que assentiu discretamente. Helena terminava de organizar sua apresentação no tablet. As imagens das obras, com seus códigos ocultos agora destacados em sobreposições digitais, contavam uma história clara de décadas de fraude sofisticada. É incrível, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Como algo tão complexo pode parecer tão óbvio uma vez que você sabe o que procurar. Miguel se aproximou, observando as imagens por sobre seu ombro. Como restauração, ele comentou. É preciso saber as técnicas certas para revelar o que está escondido. Um alerta soou no telefone de Carlos, uma mensagem do museu. O curador acabou de fazer a última verificação. As obras estão seguras, e ele tem 2 equipes monitorando o cofre. Roberto, que estivera silencioso por algum tempo, finalmente falou. Vocês percebem que após hoje, nada será como antes? Não apenas para Antônio e seus associados, mas para todos nós. Helena ergueu os olhos de seu trabalho. Eu sei, pela primeira vez em 15 anos, vou poder usar meu nome verdadeiro. Vou poder falar sobre meu pai sem medo. E eu, Miguel acrescentou, vou reconstruir o legado da minha empresa sobre fundações limpas, não sobre segredos enterrados. Marina interrompeu o momento com mais atualizações. Os membros do conselho começaram a chegar ao prédio da empresa e ela hesitou brevemente. Antônio finalmente deixou o aeroporto. Está a caminho. A notícia agiu como um catalisador. O grupo começou a reunir seus materiais, cada documento, cada evidência cuidadosamente verificada uma última vez. A apresentação foi transferida para dispositivos de backup, precaução contra qualquer tentativa de sabotagem digital. Antes de saírem,
Helena pediu um momento. Foi até a janela, observando a cidade que havia se tornado seu refúgio e agora seria o palco de sua redenção. Miguel a seguiu, entendendo sua necessidade de um último momento de reflexão. "Está pronta?" ele perguntou suavemente. Ela se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma mistura de emoções: determinação, apreensão e esperança. "Sabe o que meu pai sempre dizia? A verdade é como uma obra de arte. Pode ser escondida, danificada, até esquecida. Mas uma vez restaurada, sua beleza é impossível de negar." Miguel pegou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela. "Então vamos restaurar essa verdade juntos." O grupo deixou a cobertura em 2 carros diferentes, por precaução. No elevador, Helena fez uma última verificação em seu tablet, onde a imagem de uma das obras restauradas brilhava na tela. Os códigos ocultos, agora tão claros para ela, pareciam pulsar com a urgência da verdade, prestes a ser revelada. "É engraçado", ela comentou para Miguel enquanto desciam, "como a vida às vezes imita a arte. Todas aquelas camadas de segredos esperando o momento certo para virem à superfície. E você é a restauradora perfeita para revelar essas camadas", ele respondeu, seu tom carregado de admiração e carinho. Quando os carros deixaram a garagem, o sol já estava alto no céu de São Paulo. Em menos de 1 hora, uma história de décadas de fraudes, arte e redenção começaria a ser contada. E nada mais seria como antes. A sala do conselho da Larson Empreendimentos estava completamente cheia quando Miguel e Helena entraram. Os conselheiros, normalmente dispersos em conversas informais antes das reuniões, mantinham um silêncio tenso. Na cabeceira oposta da mesa, Antônio Mendes já estava sentado, seu rosto uma máscara de calma estudada. Carlos e Roberto aguardavam em uma sala adjacente, prontos para entrar no momento adequado. A presença de Roberto seria o elemento surpresa que poderia desequilibrar completamente o jogo. "Senhores conselheiros", Miguel começou, sua voz firme ecoando na sala, "agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária. Antes que o Sr. Mendes apresente sua pauta, tenho questões urgentes que precisam ser discutidas." Antônio inclinou-se ligeiramente para a frente. "Miguel, creio que há uma ordem a ser seguida. Como solicitante da reunião, a ordem será mantida", Miguel o interrompeu suavemente. "Mas como CEO desta empresa, tenho prerrogativa para apresentar questões de governança prioritárias. E acreditem, senhores, o que tenho para mostrar é prioritário." Helena conectou seu tablet ao sistema de projeção. A primeira imagem que surgiu na tela era uma das obras recentemente doadas ao museu, aparentemente uma inocente pintura expressionista. "Esta obra", ela começou, sua voz profissional e segura, "faz parte de uma coleção recentemente doada ao Museu de Arte de São Paulo. À primeira vista, uma peça comum. Mas quando aplicamos técnicas específicas de análise, a imagem mudou, revelando as marcações ocultas que ela havia descoberto." Antônio se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. "O que estamos vendo", Helena continuou, "é um sofisticado sistema de códigos, usado para registrar transações financeiras que não aparecem em nenhum livro contábil oficial." Murmúrios começaram a surgir entre os conselheiros. Miguel tomou a palavra. "Nos últimos meses, descobrimos que nossa subsidiária Art and Maritime Trading Co. foi usada como parte central de um esquema de lavagem de dinheiro que se estende por décadas." "Isso é ridículo", Antônio interrompeu, seu rosto começando a mostrar sinais de tensão. "Essa subsidiária está inativa há anos, e quem é essa mulher para fazer tais acusações?" Era o momento que Helena esperava. "Meu nome verdadeiro é Clara Santos", ela anunciou, sua voz carregada de emoção contida. "Sou filha de Vicente Santos, o contador que descobriu este esquema há 15 anos e pagou com sua vida por tentar expô-lo." O impacto da revelação foi imediato. Alguns conselheiros mais antigos reconheceram o nome, lembrando-se do escândalo abafado de anos atrás. "E não estou sozinha", Helena continuou. Ao seu sinal, Carlos entrou na sala, seguido por Roberto Mendes. O rosto de Antônio perdeu toda a cor ao ver seu irmão.
Roberto! Ele sussurrou, incrédulo. Olá, irmão, Roberto respondeu calmamente. 15 anos é muito tempo para guardar evidências, não acha? Durante as 2 horas seguintes, o grupo apresentou uma sequência devastadora de provas. Helena demonstrou como o sistema de códigos nas obras evoluiu ao longo dos anos, sempre se tornando mais sofisticado. Carlos explicou como o processo de restauração era manipulado para permitir a inserção das marcações. Miguel, por sua vez, apresentou a auditoria completa da Art and Maritime, revelando como a empresa de seu pai havia sido usada sem seu conhecimento. Senhores, ele concluiu, não estou aqui apenas como CEO, estou aqui como alguém que descobriu que o legado de sua família foi manchado por fraudes e está determinado a corrigi-lo. Antônio, que permanecera em silêncio durante grande parte da apresentação, finalmente se manifestou. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Há pessoas poderosas envolvidas. Sabemos exatamente quem está envolvido. Helena o interrompeu, projetando uma nova imagem. Cada código nas obras conta uma história. Nomes, datas, valores. Está tudo aqui. Nesse momento, Marina entrou discretamente na sala, entregando um bilhete a Miguel. Ele leu rapidamente e um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Senhores, conselheiros, ele anunciou. Acabo de ser informado que a Polícia Federal está no saguão do prédio. Aparentemente, receberam uma denúncia detalhada sobre fraudes envolvendo obras de arte. Antônio levantou-se abruptamente, mas seguranças já estavam posicionados nas portas. Não havia para onde fugir. O jato particular para Londres, Helena comentou quase casualmente. Não era apenas uma viagem de negócios, era? As coordenadas na última obra, a data de hoje. Você é igual seu pai, Antônio disparou. Sua compostura finalmente quebrando. Não sabe quando ficar em silêncio. Não, ela respondeu, erguendo-se. Sou melhor que meu pai, porque terminei o que ele começou. Os acontecimentos que se seguiram pareciam acontecer em câmera lenta. Policiais federais entraram na sala, apresentando mandados de busca e apreensão. Antônio foi conduzido para fora enquanto os conselheiros assistiam em choque à derrocada de um império de fraudes que havia durado décadas. Helena observava tudo com uma mistura de emoções: alívio, tristeza, orgulho. 15 anos de fuga haviam terminado não com um sussurro, mas com um estrondo que ecoaria por muito tempo no mundo corporativo e artístico. As horas que se seguiram à reunião do conselho foram um turbilhão de atividades. Enquanto a Polícia Federal conduzia buscas nas instalações da empresa, os principais veículos de comunicação do país já noticiavam o escândalo. Beatriz Campos, fiel à sua palavra, garantiu que a história recebesse cobertura internacional. No final daquela tarde, Helena, agora oficialmente Clara Santos, estava de volta ao seu ateliê no museu. O espaço que antes era seu refúgio agora parecia diferente, como se as próprias paredes guardassem segredos que finalmente podiam ser revelados. É estranho, ela comentou com Miguel, que a acompanhava. Passei tanto tempo me escondendo e agora posso simplesmente ser eu mesma. Miguel observava enquanto ela organizava suas ferramentas de restauração, um hábito que ele havia aprendido a reconhecer como sua forma de processar emoções intensas. Como se sente sendo Clara novamente? Ele perguntou suavemente. Ela parou por um momento considerando a pergunta. Helena não era apenas um disfarce, respondeu finalmente. Ela se tornou parte de quem eu sou. A restauradora, a observadora, a pessoa que aprendeu a ver beleza, mesmo nas coisas danificadas. Então, talvez você não precise escolher, Miguel sugeriu. Clara ou Helena são duas partes da mesma história. O som de passos os interrompeu. Era Carlos, acompanhado por seu pai, Roberto. Os dois homens pareciam emocionalmente exaustos, mas havia uma leveza em seus rostos que anos de segredos haviam ocultado. O curador-chefe quer fazer um inventário completo das obras envolvidas, Carlos informou. Aparentemente, algumas peças da coleção têm muito mais valor histórico do que se pensava, uma vez removidas as camadas de fraude. Como restauração, Helena, Clara sorriu.
Às vezes é preciso remover o falso para revelar o verdadeiro valor. Roberto se aproximou de uma das obras que ela estava restaurando. Vicente ficaria orgulhoso, ele disse suavemente, não apenas por você ter exposto a verdade, mas por ter transformado sua arte em instrumento de justiça. O telefone de Miguel tocou. Era Marina, com atualizações da empresa. Após uma breve conversa, ele se voltou para o grupo. O conselho convocou uma reunião extraordinária para amanhã, ele informou. Querem iniciar um processo completo de renovação na governança da empresa. E você? Helena perguntou, notando uma mudança sutil em sua expressão. Eu propus um afastamento. Temporário, ele respondeu. Não por culpa, mas por escolha. Quero participar da reconstrução da empresa, mas primeiro... Ele fez uma pausa significativa. Primeiro preciso entender melhor minha própria história. Carlos e Roberto se despediram pouco depois, deixando Helena e Miguel sozinhos no ateliê. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, criando padrões de luz que dançavam sobre as telas inacabadas. Sabe o que é engraçado? Helena refletiu, observando uma das obras. Durante todos esses anos, pensei que estava me escondendo. Mas, na verdade, estava me preparando. Cada restauração, cada camada de tinta que removi, era um passo em direção à verdade. Miguel se aproximou, abraçando-a por trás enquanto observavam juntos a cidade através da janela do ateliê. E agora? O que Clara Santos, a restauradora que desvendou um dos maiores esquemas de fraude do país, planeja fazer? Ela se virou em seus braços, um sorriso sereno em seu rosto. Continuar restaurando, mas agora não apenas obras de arte, histórias, verdades, vidas. Há tanto a ser revelado, tantas camadas a serem cuidadosamente removidas. Começando. Pela nossa história, ele sugeriu, um brilho especial em seus olhos. Nossa história já começou, ela respondeu. No momento em que você entrou naquela galeria e eu finalmente encontrei alguém que queria ver além das aparências. O sol continuava sua dança pelo ateliê, iluminando as obras que aguardavam restauração. Cada uma delas agora parecia contar não apenas sua própria história, mas também a história de uma mulher que transformou sua arte em um caminho para a verdade. E enquanto a cidade lá fora digestava as revelações do dia, duas pessoas que haviam aprendido a enxergar além das superfícies começavam a planejar seu próprio processo de restauração, não apenas de suas vidas individuais, mas de um futuro que prometia ser tão rico em cores e texturas quanto as obras que os haviam unido. 3 meses se passaram desde as revelações que abalaram o mundo empresarial e artístico de São Paulo. O museu, antes palco de um elaborado esquema de fraude, havia se transformado em um símbolo de renovação e transparência. Na entrada, uma exposição especial atraía visitantes curiosos. Arte e verdade, a história por trás das obras. Clara Santos, ainda conhecida profissionalmente como Helena, guiava um grupo de jovens restauradores em formação através da exposição. Seus olhos brilhavam ao explicar não apenas as técnicas de restauração, mas também como a arte podia contar histórias ocultas. A verdadeira restauração, ela explicava, não é apenas sobre recuperar a aparência original de uma obra, é sobre preservar sua história, entender suas camadas, respeitar suas cicatrizes. Entre os visitantes, Miguel observava discretamente. Seu terno italiano havia sido substituído por roupas mais casuais, parte de sua própria jornada de transformação. Após se afastar temporariamente da presidência da empresa, ele havia mergulhado em um processo de redescoberta pessoal. Quando o grupo se dispersou, Clara se aproximou dele, um sorriso conhecedor em seu rosto. Gostou da aula? É inspirador ver você assim, ele respondeu pegando sua mão, totalmente em seu elemento, compartilhando não apenas conhecimento, mas sabedoria. O museu havia se tornado mais que um local de trabalho para Clara. Era um espaço de cura e transformação. Após as revelações, muitos jovens artistas e restauradores procuraram sua orientação, fascinados não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua história de resistência e revelação.
Carlos, agora diretor do departamento de restauração, juntou-se a eles carregando alguns documentos. Os resultados da análise das últimas obras chegaram, ele informou. Vocês não vão acreditar no que encontramos. No laboratório de restauração, agora equipado com tecnologia de ponta, graças a uma doação substancial da Fundação Larson, Carlos mostrou as descobertas. Algumas das obras envolvidas no esquema eram, na verdade, muito mais valiosas do que se pensava, não pelo dinheiro que ajudaram a ocultar, mas por seu verdadeiro valor artístico e histórico. É como se elas tivessem duas histórias. Clara refletiu, examinando as análises. A que foi forçada sobre elas e a verdadeira que estava esperando para ser descoberta. Falando em descobertas, Miguel comentou, o Conselho aprovou o novo programa de governança. Estamos estabelecendo um fundo específico para apoiar projetos de preservação artística e cultural. Clara sorriu, lembrando-se de como tudo começara, com uma doação aparentemente casual ao museu, feita por um empresário tentando impressionar uma restauradora misteriosa. A vida tem um senso de humor interessante, ela comentou. Você fez aquela primeira doação como pretexto para me ver, e agora estamos realmente fazendo a diferença, Miguel completou. Mas o pretexto funcionou, não é? Carlos pigarreou discretamente. Vou deixar vocês conversando. Tenho uma reunião com alguns pesquisadores internacionais interessados em nossa nova metodologia de análise. Quando ficaram sozinhos, Clara levou Miguel até sua área de trabalho. No cavalete, uma obra pequena, mas significativa, aguardava restauração, a primeira pintura que ela havia examinado quando começou a descobrir os códigos ocultos. Decidi mantê-la por último, ela explicou. Quero restaurá-la não para revelar segredos, mas para preservar sua verdadeira beleza. Miguel observou enquanto ela organizava seus instrumentos com a precisão de sempre. Você mudou muito desde aquele primeiro encontro na galeria. Nós dois mudamos, ela corrigiu. Você não é mais o empresário obcecado por controle e eu não sou mais a mulher que se escondia nas sombras. Pela janela do ateliê, podiam ver o sol começando a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com cores que nenhum artista poderia replicar perfeitamente. A cidade também havia mudado. O escândalo provocara uma onda de reformas no setor cultural e empresarial. Sabe o que mais me impressiona? Clara refletiu, guardando seus instrumentos. Como algo que começou com tanto medo e segredos pôde se transformar em algo tão positivo. Miguel a abraçou por trás, ambos contemplando o pôr do sol. Talvez seja essa a verdadeira arte da restauração. Não apenas consertar o que está quebrado, mas transformá-lo em algo ainda mais significativo. Clara se virou em seus braços, seus olhos encontrando os dele com a mesma intensidade do primeiro encontro, mas agora sem barreiras ou segredos entre eles. E nossa história também passou por uma restauração e tanto. E ainda está passando, ele sorriu. Cada dia é uma nova camada sendo revelada. O último raio de sol iluminou o ateliê, fazendo as cores das obras ao redor ganharem vida. Era um momento de perfeita harmonia, entre passado e presente, entre arte e vida, entre duas pessoas que haviam aprendido que as melhores histórias são aquelas que não temem revelar suas verdades mais profundas. Um ano após as revelações que transformaram suas vidas, Clara e Miguel caminhavam de mãos dadas pelo jardim do museu. O local havia passado por uma renovação completa, parte do projeto de transformação que se estendera muito além das paredes da instituição. O antigo ateliê de restauração agora era um centro de excelência, atraindo estudiosos e profissionais de todo o mundo. Clara, ainda conhecida profissionalmente como Helena, dividia seu tempo entre restaurações complexas e a formação de novos talentos. Sua história havia se tornado uma inspiração para jovens artistas e restauradores. Assim, nas vezes ainda me pego procurando códigos ocultos nas obras. Ela confessou com um sorriso, enquanto se dirigiam a uma área especial do jardim. Velhos hábitos são difíceis de abandonar, Miguel respondeu, seu próprio sorriso refletindo como ele também havia mudado. Após seu período de afastamento,
Ele retornara à presidência da empresa com uma nova visão. A Larson Empreendimentos havia se tornado um modelo de governança transparente e seu programa de apoio às artes era reconhecido internacionalmente. No centro do jardim, uma pequena multidão se reunia. Era a inauguração de um novo espaço, o Centro de Pesquisa e Restauração Vicente Santos. O projeto, desenvolvido em conjunto por Clara e Miguel, era mais que uma homenagem. Era um compromisso com a verdade e a preservação da arte. Carlos, agora coordenador internacional do programa de restauração, aguardava ao lado de seu pai, Roberto. A presença dos dois simbolizava como as feridas do passado podiam ser curadas quando a verdade vinha à tona. Prontos? Carlos perguntou quando eles se aproximaram. Clara respirou fundo, olhando para a pequena placa que seria descerrada. Nela, além do nome de seu pai, estava inscrita uma frase que ele costumava repetir: "A verdade, como a arte verdadeira, nunca pode ser completamente apagada." O evento de inauguração reuniu figuras importantes do mundo artístico e empresarial, mas seu coração estava nos jovens estudantes presentes. Entre eles, Clara reconheceu rostos ávidos por conhecimento, por fazer diferença através da arte. Durante seu discurso, ela olhou para as faces atentas à sua frente. A restauração não é apenas sobre recuperar a beleza original de uma obra, ela explicou. É sobre entender que cada marca, cada cicatriz conta uma história. É sobre respeitar o passado enquanto construímos o futuro. Miguel, ao seu lado, complementou. Este centro representa mais que um compromisso com a arte. Representa um compromisso com a verdade, com a transparência, com a transformação que só é possível quando enfrentamos nossa própria história. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo novo espaço, Clara e Miguel encontraram um momento de quietude no ateliê. O local ainda mantinha a atmosfera especial que os havia aproximado, mas agora estava livre dos segredos que antes o assombravam. Sabe o que é mais incrível? Clara refletiu, observando o pôr do sol através da janela. Como algo que começou com tanto medo e ocultação, pôde se transformar em um símbolo de transparência e renovação. Miguel a abraçou por trás, ambos contemplando o horizonte. De São Paulo. Talvez seja essa a verdadeira arte da vida, transformar nossas experiências mais difíceis em algo significativo. No cavalete próximo, uma obra recém-restaurada brilhava com cores renovadas. Era a última das peças envolvidas no antigo esquema, agora completamente transformada. Como eles, havia passado por um processo de revelação e renascimento. O que faremos agora? Miguel perguntou suavemente. Clara sorriu, virando-se em seus braços. Continuaremos restaurando. Obras, histórias, vidas. Há sempre mais camadas a serem descobertas, mais verdades a serem reveladas. O sol lançava seus últimos raios sobre a cidade, pintando o céu com tons que nenhum artista poderia replicar perfeitamente. Era um lembrete de que a natureza, assim como a verdade, tinha sua própria beleza, uma que não podia ser falsificada ou escondida. E nossa história? Ele perguntou, seus olhos encontrando os dela com o mesmo fascínio do primeiro encontro. Nossa história? Ela sorriu. É como uma obra de arte em constante restauração. Cada dia revela uma nova camada, uma nova descoberta. E o mais bonito é que agora podemos apreciá-la em sua verdade mais pura. O último raio de sol iluminou o ateliê, fazendo as cores ao redor ganharem vida. Era um momento de perfeita harmonia, entre passado e presente, entre arte e vida, entre duas pessoas que haviam aprendido que as melhores histórias são aquelas que não temem mostrar suas verdades mais profundas. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, Clara e Miguel permaneceram abraçados, testemunhas vivas de como o amor pela verdade podia transformar não apenas a arte, mas também os corações que se atreviam a buscar sua própria restauração.